Oi, gente, tudo jóia? Eu sou a Fran e hoje eu vou falar para vocês sobre o tema da redação do Enem e a minha prova da redação do Enem, a minha redação, né? Então, roda a vinheta e vamos começar. Oi, gente, esse aqui é o caderno de questões do Enem, o caderno amarelo que eu peguei, Enem 2021. Então, a gente vai discutir um pouco aqui sobre a questão da redação, né? Até porque esse é um canal de linguagem, então vamos falar um pouco primeiro sobre a redação. Quando eu peguei esse caderno de questões, eu fui logo para a página 21, que é a página onde se encontram os trechos motivadores para a gente estar aí produzindo o nosso texto dissertativo argumentativo. Então, o que acontece? Quando eu me deparei com esse tema, não vou mentir para vocês, eu achei um tema fácil. Fran, por que você achou um tema fácil? Porque eu já faço o Enem 5 anos. Eu tô aqui mostrando esse conteúdo para vocês, mas eu dou aula de redação desde os meus 17 anos. Então eu tenho 19, então já tem 3 anos que eu dou aula de redação, então eu já tenho uma certa habilidade, flexibilidade para alguns temas e para a mesma questão de escrita. Então o que acontece? Para mim não foi difícil, não vou mentir, não foi difícil para mim. Só que depois eu fiquei extremamente chateada com os textos motivadores. Quando eu fui ler, são ideias rasas, entendeu? Então, o que o vestibulando vai pensar? Poxa, o que é para fazer? É para falar sobre invisibilidade, para falar sobre registro civil? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos textos motivadores para vocês entender a minha linha de raciocínio que eu quero passar para vocês. Então, o texto 1 vai aparecer aqui para vocês. Toda sexta-feira, o ônibus azul e branco estacionado no pátio da Vara da Infância e da Juventude, na Praça 11, centro do Rio, sacoleja o entre e sai de gente a partir das 9 horas. Do lado de fora, quase nunca, menos de 50 pessoas, todas pobres ou muito pobres, quase todas negras, cercam o veículo, perguntam, sentam e levantam, perguntam de novo e esperam sem reclamar o tempo que for preciso. Adultos, velhos, crianças estão ali para conseguir o que no Brasil é oficialmente reconhecido como o primeiro documento da vida, a certidão de nascimento. Ao longo do discurso desses entrevistados, fica claro a forma como os usuários se definem: zero à esquerda, cachorro, sem nada, uma pessoa que não existe, entre outras. Todas são expressões que conformam claramente a ideia de que a pessoa sem registro de nascimento sobre si, mesmo como uma pessoa sem valor, cuja existência nunca foi oficialmente reconhecida pelo Estado. Então esse é o texto número 1, vou ler agora o texto número 2 para vocês. A lei número 9.534 tornou o registro de nascimento gratuito no Brasil. Só que o problema persiste, mostrando que essa exclusão é complexa e não se explica apenas pela dificuldade financeira em pagar pelo registro, por exemplo. Então, eu vou mostrar aqui o mapa da invisibilidade para vocês. Então, olha esse mapa da invisibilidade, vamos lá. O mapa da invisibilidade no Brasil, estimativa do número de pessoas sem registro de nascimento. Então, na região norte, são 320 mil pessoas sem registro de nascimento. No Nordeste, 828 mil. No Centro-Oeste, 243 mil. No Sudeste, 1,15 milhão, né? Milhões. E no Sul, 399 mil pessoas sem registro de nascimento. Então, a gente vai fazer uma comparação também. E o texto número 3. A certidão de nascimento é o primeiro e o mais importante documento do cidadão. Com ele, a pessoa existe oficialmente para o Estado e a sociedade. Só de posse da certidão é possível retirar outros documentos civis, como a carteira de trabalho, carteira de identidade, o título de eleitor e o cadastro de pessoa física, CPF. Além disso, para matricular uma criança na escola e ter acesso a benefícios sociais, a apresentação do documento é obrigatória. Então, vamos lá. E o texto número 4, vou colocar aqui a imagem para vocês. Onde existem pessoas, nós enxergamos cidadãos. Defensoras e defensores públicos pelo direito à documentação pessoal. Então, o que a gente vê em relação a esses textos motivadores? A gente vê uma questão rasa, porque não falou exatamente do que é para se falar. Só lendo aqui a proposta de redação, o tema da redação é
invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Então ele está falando aqui que existe uma invisibilidade a respeito do registro civil, que no caso é a certidão de nascimento. E é para discutir sobre essa garantia de acesso ou não à cidadania, né, no país. Então o que acontece? Esses textos motivadores, eles encontram-se um pouco desarticulados. Por que, na minha opinião? O texto número 1 fala que muita gente tá ali na praça esperando o ônibus para tirar o registro civil. O texto número 2 fala que o registro é gratuito. O texto número 3, só que tem muitas pessoas que não têm esse acesso. O texto número 3 fala que é importante ter certidão de nascimento. E o texto número 4 fala sobre que a gente, onde existem pessoas que enxergamos, né? Enxergamos cidadãos. Então, quando o cristão vai ler essa prova, eu fico assim, Jesus, o que é para mim falar? É para mim falar sobre a questão da invisibilidade? É para falar sobre registro civil? Então, o que eu vou falar para você, caro vestibulando, caro espectador, nesse vídeo? Muito obrigada, na verdade, por estar nesse vídeo. Esqueci de avisar lá no começo, é porque eu não gosto de ficar falando, dê o like, não. Se você quiser dar o like, a gente agradece. Mas vamos voltar aqui pro texto. O que acontece? Aí o que acontece? Invisibilidade e registro civil. Era o tema da redação do Enem. Então o que eu pensei? Ok, vamos falar então sobre invisibilidade e registro civil. Direito à cidadania no Brasil. Para mim não foi difícil desenvolver esse tema, só que para muitas pessoas elas não tiveram uma base para se fundamentar para fazer, entendeu? Então muitos professores também, em algumas lives, já 1 hora depois do Enem, né, depois da finalização da prova, se posicionaram, falaram em tudo, então achei muito bacana e resolvi me posicionar agora, justamente por conta dessa organização no canal. Então, a partir de agora, a gente vai ter mais vídeos também. Estou logo falando para vocês. Então, essa é minha redação. Esse é o rascunho. Gente, aqui tem uma folha avulsa. Só que aí eu arranquei. Eu arranquei a folha avulsa, mas tá aqui o rascunho. Então, eu vou ler para vocês. O rascunho é o rascunho, né? Então, ele nem sempre tá tão organizado. Eu mudei algumas palavras. Eu vou estar lendo aqui para vocês, tá bom? E eu vou falar depois por que eu utilizei esses argumentos. Então, vamos lá. Introdução. A história da sociedade ateniense é reconhecida por sabedoria e bravura. No entanto, uma parcela da população era notada nesse cenário. Apenas homens de 21 anos que eram considerados cidadãos, enquanto mulheres, idosos e crianças não possuíam direito algum. Paralelamente, no Brasil é encontrado um cenário caótico de invisibilidade cidadã, uma vez que a sociedade verde-amarela encontra desafios para efetivar essa ação. Logo, é necessária uma análise sobre as incógnitas dessa problemática, sendo elas problemas socioeconômicos, como também a inoperância estatal do governo. Fran, por que você utilizou essa introdução? Quando eu peguei esse tema, né? Quando eu estava lá fazendo a redação, eu fiquei pensando em muitas coisas para me colocar. Mas aí eu pensei de fato na história da sociedade ateniense. Se você não sabe, eu vou fazer também aqui alguns vídeos, tá? Sobre história, sobre Roma, Grécia e algumas citações para estar ajudando vocês também, corrigindo. Então, a história da sociedade ateniense, para quem não sabe, as pessoas que eram consideradas cidadãos eram apenas homens e não eram qualquer homens. Eram homens que tivessem 21 anos e que eles eram filhos das pessoas mais nobres da cidade. Então, o que acontece? Se existe só homens de 21 anos e a sociedade não é feita só por homens, então existe aí o quê? Uma invisibilidade. Então, eu comecei trazendo essa contextualização lá de Atenas para fazer essa relação com o Brasil. Por isso que eu utilizei esse argumento. Então, depois eu coloquei as minhas teses, né? A primeira tese são os problemas socioeconômicos que a gente passa, nós brasileiros passamos, e a segunda tese, inoperância estatal do governo. Então, eu vou desenvolver aqui. Desenvolvimento número 1. Em primeira instância, é notório ressaltar que a pauta estabelecida sobre os problemas em ser cidadão no país ocorre de imbróglios financeiros e sociais.
Dessa maneira, na série televisiva 3% é abordada a dura realidade de um processo de seleção que classifica 3% dos candidatos para viver no mar alto, parênteses, ou paraíso. Todavia, as pessoas que devem participar desta estratégia são apenas as que foram registradas quando crianças. Assim, a personagem Joana rouba um registro para ingressar nessa utopia. Sob essa análise, é possível perceber que os brasileiros assemelham-se com a personagem supracitada, visto que Joana nunca teve uma família e incentivo, além de problemas econômicos. Assim, a discussão estabelecida por essa tese é... Gente, é um rascunho, eu fiquei perdida aqui, perdão. Essa tese é, por mais que o registro cidadão seja gratuito, sempre haverá problemas como mobilidade, sua situação de órfãos, entre outras causas que revelam esse problema. Então, o que acontece? No Desenvolvimento 1, eu usei a série 3%. É uma série muito boa na Netflix. Inclusive, gente, eu pararia o vídeo aqui, ia lá na Netflix, colocava 3% e depois voltava aqui pro vídeo. Então, o que essa série é? É uma série que fala sobre uma classificação. Então, existe o continente e o mar alto. Então, o continente são todas as pessoas pobres, pessoas humildes, as pessoas marginalizadas. E o mar alto, para se conseguir ter acesso ao mar alto, você tem que passar por um processo de seleção. Então, Fran, então quer dizer que eu posso ir nesse processo de seleção quantas vezes eu quiser? Não. Então, você primeiro tem que completar 20 anos, você tem que ter um registro que é colocado aqui de trás da orelha. Então, quando você completa isso, aí você vai ter que fazer algumas provas e essas provas, elas vão te avaliar para ver se você é apto a entrar no mar alto ou não. Aí tem toda uma trama, né? Porque vocês sabem como é a Netflix com essas séries são maravilhosas. Então, o que acontece? A Joana, ela é uma mulher, ela não tem 20 anos, ela tem mais de 20 anos. No entanto, ela nunca foi registrada. Joana é órfã, Joana, ela tem que cuidar de si própria. Então, o que acontece? Ela baleou o menino, né? Então, ela teve que fugir de alguns capangas e ela teve que entrar nesse processo de seleção. Então, para ela chegar lá, ela tinha que ter um registro. E esse registro, ela roubou de uma pessoa. Então, o que acontece? Muitos cidadãos, eles passam pelas mesmas situações que a Joana passou. Então, muitos cidadãos, eles são órfãos, muitos cidadãos, eles não têm essa mobilidade para estar indo de uma cidade para outra, conseguir esse registro. Então, existem aí problemas sociais e econômicos que Joana passou e que muitos brasileiros passam. Inclusive, Nordeste, vocês perceberam lá no mapa da invisibilidade, né? Tá horrível de tanta gente. Então, vamos lá. O desenvolvimento número 2. Além disso, é evidente que existe uma ausência da ação governamental sobre esse assunto. Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, corrobora que todos os brasileiros possuem direitos iguais. Sobre essa máxima jurídica, é permitido reavaliar as ações que o Estado promove, né? Então, para exercer essa cidadania. Nessa conjuntura, é perceptível que as leis não estão sendo seguidas à risca, pois o número da invisibilidade social é crescente. Então, ponto final. Então, o que acontece? A minha tese número 2 foi falar sobre a inoperância estatal do governo. Então, o que é inoperância estatal do governo? É quando o governo ele não opera com as funções que ele deveria realizar. Então, o que acontece? O artigo 5º da Constituição Federal fala que todos os seres humanos têm direitos iguais, direitos e deveres. Mas como uma criatura que não é cidadão, ela vai ter o direito à educação, vai ter o direito básico da alimentação, vai ter o direito básico da saúde. Então, não tem
Não, a gente não consegue fazer isso. Então é por isso que o registro civil, ele é importante. Só que além dele ser importante, é necessário que o Estado, ele recorra a isso e ele forneça, né, que essas pessoas, os brasileiros, eles tenham acesso a esse registro. Então vamos lá para a conclusão. Portanto, é dever do governo federal, aliado ao poder executivo, executar ações públicas de incentivo ao registro civil, oferecendo assim recursos para a efetuação dessa ação, como acesso à locomoção através de ônibus gratuitos, como também divulgar a importância da certidão de nascimento por meio de propagandas na TV aberta e palestras para toda a população de cada estado brasileiro, subsidiados por seus representantes políticos. Dessa forma, a realidade vivenciada pelas mulheres atenienses e Joana não será mais a dos brasileiros. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu fiz uma redação dissertativa em forma de um circuito. O que é isso? É quando lá na introdução, eu falei sobre a sociedade ateniense, no desenvolvimento 1 eu falei sobre a Joana, e lá no final, na conclusão, eu retorno aquilo que eu falei lá no começo. Então, foi uma jogada para dar uma melhoradinha mais na minha redação. Claro que a minha primeira redação não foi assim, eu faço desde os 16 anos o Enem, mas hoje, como 5º ano, eu já melhorei muito, 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 muito mesmo. Então, o que acontece? Essa proposta de intervenção, eu pensei que seria viável, sabe? Porque não adianta... a Lei 9.543 fala que o registro civil é gratuito. No entanto, não tem ônibus, não tem a questão da mobilidade para a pessoa sair do canto A, que ela mora, para ir para o canto B. Então, não adianta de nada. E outra coisa também, tem muitas pessoas que elas são mesmo arrogantes em relação a isso. Para que eu vou precisar do registro civil? Pode pensar também dessa forma. Muitas pessoas pensam assim. Então, mesmo assim, um incentivo na TV aberta. O que é a TV aberta? É o canal mesmo que a gente vê, assiste na televisão, com antena parabólica. Então, muitas pessoas terem acesso o governo federal ele falar, né, sobre a importância que é da certidão. Então, o que acontece? Esse tema ele ficou um pouco confuso, você entende? Mas eu consegui desenvolver. Então, gente, essa foi o nosso vídeo sobre a redação do Enem 2021. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer mais vídeos para vocês. E perdões por causa da resolução e também do barulho, porque eu não moro sozinha, então muitas pessoas vêm até aqui no meu quarto, me chamam, mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma crítica, vocês podem estar deixando aqui nos comentários, tá? E eu vou estar respondendo para vocês. Muito obrigado e tchau, tchau!